Quero agradecer a presença de cada um de vocês, aqueles que estão nos assistindo online. Que Deus também abençoe a sua vida, a sua família. Quero agradecer aí a presença do meu tio Jeremias, da sua esposa Sônia, que estão nos visitando. Temos aqui também um casal ali no fundo, não estou conhecendo direito. Aí no fundo, vocês dois. Oi? São irmãos? Seu nome? Thaís? Tiago? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Jeremias, meu tio. Vocês percebem que é meu tio, né? Não tenha dúvida que é meu tio, né? Olha a cabecinha, ó. Igualzinha, né? Hã? Deus abençoe, Soninha. Obrigado pela presença de vocês. Tem mais alguém que nos visita aqui que eu não estou vendo? Não, né? Queridos, vamos à palavra dessa noite. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, mais uma vez. E que você possa nesse momento falar: Senhor, eu quero te ouvir. Abra minha mente. Eu sei que as preocupações do dia a dia me atrapalham, mas nesse momento, Senhor, eu quero te ouvir. Em nome de Jesus, eu quero neste momento ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Não importa o que seja, mas eu quero ouvir. Então fale neste momento ao Senhor: eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, me usa, me capacita. Eu não sou nada aqui, mas eu te peço pela tua misericórdia que o Senhor me use como um instrumento para falar aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo nesta noite. Ministra em nossos corações, ó Deus, e continue operando como o Senhor já vem operando nesta noite sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma vez eu quero agradecer também a presença de agradecer a vida de cada um que está nos ajudando aí com as cestas. A Dani mandou um recado no grupo falando que a gente conseguiu até agora 22 cestas, abençoando 22 famílias. Então, vamos continuar, queridos. Não deixem de ajudar, não deixem de abençoar. O pouquinho que você der, seja 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, não sei, o que você pode. Vamos ajudar, vamos abençoar famílias, porque cada um ajudando com um pouquinho, quando a gente junta vai dar bastante. E graças a Deus, nós já temos aí levantado para esse mês, se não me engano, acho que foi 22 cestas. Então continue abençoando, fala para os seus parentes que você sabe que pode ajudar. Fala: olha, tem a igreja, o ministério ali, eles estão levantando para ajudar com mantimento. Se você puder me ajudar com alguma coisa, eu levo para eles. Peça ajuda. É algo que a gente está fazendo para abençoar famílias, não só do ministério, mas de fora do ministério também. Tá? Então continue aí ajudando. Eu quero agradecer a cada um de vocês, seja do ministério, fora do ministério, que tem nos ajudado. Que Deus abençoe muito. Alguns têm abençoado com ofertas, com valores. Pessoas de fora, pessoas da minha família têm ajudado, a família da Ruth. Então nós agradecemos muito a vida de cada um de vocês. Que Deus continue os abençoando tremendamente. Também agradecer a sua fidelidade com os dízimos, com as ofertas. É através da sua fidelidade que a igreja está aqui, que nós estamos com os nossos compromissos todos em dias. Então nós queremos agradecer pela sua fidelidade. Abra a tua palavra em Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mais uma vez: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre.
Amém. Conhecemos muito esse versículo, cantamos este versículo, acabamos de cantar inclusive. Mas você já parou para pensar no tamanho de palavra que tem esse versículo, que tremendo que é esse versículo? Você já parou para pensar o que esse versículo está nos ensinando? Porque dele, porque para ele, por meio dele, são todas as coisas. Você já parou para pensar que quando você fala esse versículo, quando você canta esse versículo, você está dizendo: Senhor, é tudo teu. Senhor, tudo pertence a ti. A minha vida é sua. O meu trabalho é seu. A minha família é sua. Tudo pertence a ti. Cristo, Ele é a origem, Ele é o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. E a nossa vida deve ser assim. Nós devemos entender que o Senhor quer nos inserir nessa grandeza. Agora, o problema é a gente entender essa realidade. O tema de hoje é: quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Você já parou para pensar? É fácil a gente falar Jesus. Se eu perguntar para cada um aqui, vocês vão falar: não, é Deus, é o Senhor Jesus, Ele governa. Mas Ele está governando realmente a sua vida? Porque eu falar, o Senhor governa a minha vida, eu declarar aqui para vocês, é muito fácil. Teoria, teoria. Agora, a prática é que o bicho pega. Ele governa a sua vida? Quem governa a sua vida hoje? Quem está governando a sua vida neste dia? No que você fez neste dia? O Senhor governou tudo? O que você fez nesta semana? Você pode dizer: o Senhor esteve governando tudo o que eu fiz durante esta semana. O centro das escolhas pessoais. Eu quero falar aqui sobre as nossas escolhas pessoais. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a família e sobre o nosso trabalho. Abra a tua palavra aí em Lucas. O texto que nós lemos aqui é para que você memorize, você já conhece, mas que você tenha ele em mente como um texto-chave dessa noite. Porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso é fato. Apóstolo Paulo declarou isso aqui. Apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza na vida dele. Tudo era para o Senhor. Tudo pertencia ao Senhor. Tudo vinha dele. Então, eu quero que você ponha na tua mente como texto-chave. Porque dele, por meio dele, para ele, é tudo. Mas vamos caminhar um pouquinho na palavra. Agora você vai lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. Lucas 14, 25 até o 27. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar a pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aqui em Lucas, nós temos aqui um ensinamento do Senhor Jesus. E aqui o Senhor está dizendo: se você amar o seu pai, se você amar a sua mãe, se você amar o seu filho, se você amar a sua filha, mais do que me amar, você não tem condições de ser meu discípulo. É muito forte isso. Porque dele, por meio dele e para ele, são
todas as coisas. Seu filho é de quem? Sua esposa é de quem? Seus pais são de quem? E ele está falando assim: se você amar mais eles do que a mim, não tem como ser meu discípulo. Pare e pensa comigo. Qual o seu amor para com seu filho? É demais. O amor que nós temos para com o filho é algo... Você talvez daria a sua vida para o seu filho. Você daria a vida para o seu filho. Mas eu te pergunto, você dá a sua vida para Jesus? Você hoje entende? Não, eu daria a minha vida para Jesus. E ele termina o texto falando: quem não leva a sua cruz, não me segue. E não me segue, não pode ser meu discípulo. Um exemplo. Quantas vezes você, na sua casa, na sua família, você viu teu filho tomando uma atitude errada, uma atitude que não é do Senhor, uma atitude que não agrada o coração do Senhor, mas você simplesmente fingiu que não estava enxergando, ou simplesmente falou: eu vou deixar para lá, eu não quero arrumar problema, deixa para lá, deixa ele fazer o que ele está fazendo, eu não vou corrigir, eu não aguento e tal, e você deixa isso para lá, porque você não quer arrumar confusão com o seu filho, ou com o seu marido, ou com a sua esposa. Quantas vezes você não enfrentou no sentido de: isso não é bíblico, isso não agrada a Deus, mas eu sei que não agrada, mas eu prefiro não falar nada para não ter problema com a minha família. Quantas vezes você viu um filho seu querendo se envolver com uma pessoa que não é cristã, e você sabe que isso não é bom, mas você deixa porque é melhor do que arrumar confusão, em vez de com sabedoria conversar, trabalhar no coração do seu filho, ensiná-lo o que agrada o coração de Deus. Mas você fala: deixa para lá. E muitas vezes o resultado disso você já sabe. Seu filho vai crescer, depois você fala: não sei o que eu fiz com meu filho que eu errei tanto. Por que meu filho hoje não quer saber de Deus? Não é fácil criar filhos. Não é fácil ter um relacionamento conjugal. É fácil, Clóvis? É, Fanny? Não é fácil. Você lidar com o seu cônjuge todos os dias, com pensamentos diferentes, não é fácil. Mas se você entender: porque o meu marido é do Senhor, porque a minha esposa é do Senhor, porque o meu filho é do Senhor, se você entender isso, você vai ver que a situação vai ser mais fácil. Nós lá na frente vamos falar um pouquinho mais desse detalhe tão importante dentro de uma família. Mas você tem que entender que o amor na nossa família muitas vezes concorre com a centralidade de Cristo. Cristo tem que ser o centro da minha família. Cristo tem que ser o centro de tudo. Nós falamos isso, nós estamos cansados de falar. Mas quantas vezes a gente coloca em prática? E quando a gente fala de família é uma situação delicada. Quando a gente fala de família é um negócio sério. Porque nós amamos. Nós somos apaixonados pelos nossos filhos, somos apaixonados pelo nosso marido, pela nossa esposa. Nós queremos fazer o melhor para eles e temos que fazer. Mas você tem que entender que dentro disso tudo, o Senhor tem que ser o centro. Nós temos que entender que dentro de uma família, o Senhor tem que estar no centro e nós temos que estar em volta. O problema é que hoje as coisas estão se invertendo. Deus está em volta, nós somos o centro. Isso é muito perigoso, irmãos. O Senhor, Ele quer governar a nossa vida. O Senhor, Ele quer ser o centro. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro da minha vida, da minha família. O problema é: eu estou deixando? Ele está governando realmente? E no final desse texto, quando ele fala: tome
a sua cruz. Como que a gente faz isso acontecer? Como que a gente consegue tomar a nossa cruz e caminhar, se nós não estamos colocando o Senhor Jesus muitas vezes como centro da nossa vida? Como eu consigo tomar a minha cruz? Como eu consigo carregar esta cruz se Jesus não é o centro? Não é fácil viver o Evangelho. Mas se você não colocar Jesus como centro, você não vai conseguir viver esse Evangelho. Abra agora em Mateus capítulo 16. Mateus 16, 22. Eu gosto desse barulhinho de folha, gente. Eu sou ainda um pouco arcaico. Eu uso o celular também. Mas o barulhinho de folha me lembra quando era criança, né? Os irmãos tudo ali, né? Mexendo na folhinha, tão gostoso esse barulhinho. Lembra o quê? A prova do Detran. Não, essa aí eu não gosto de lembrar não. Misericórdia. Hoje é fácil. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Olha que interessante esse texto. Pedro, um pouquinho antes, Pedro é exaltado, porque Pedro reconhece o poderio do Senhor. Pedro ali fala e exalta o nome de Cristo. O Senhor fala: muito bem, Pedro, é isso, Pedro, parabéns, Pedro. Mas logo em seguida, Pedro dá um vacilo desse. Porque Pedro, como a gente sabe, Pedro era aquela pessoa impossível, aquela, né? Quantos Pedrão aqui tem hoje, né? A gente muitas vezes é Pedrão. A gente quer, não. E Pedro, quando soube que Jesus falou que ia sofrer, que ia morrer, não, o Senhor não vai acontecer isso com o Senhor. E o que o Senhor falou? Afasta de mim, Satanás. Imagine eu falando isso para um de vocês. Afasta de mim, Satanás. Vocês vão me bater. Eu vou sair dessa igreja, o pastor me chamou de Satanás. O que é isso? O Senhor falou: afasta de mim, Satanás. Mas o Senhor estava dizendo ali porque Satanás estava realmente no ouvido de Pedro. Não é que Pedro estava com Satanás no corpo, não é que Pedro estava possuído, mas Pedro deu ouvido às coisas deste mundo. Pedro ali, ele pensou no seu bem-querer, no bem-querer de Cristo. Ele pensou no bem de Cristo. Não, o Senhor não pode sofrer. Gente, o que a gente vive hoje? A gente só pensa em não sofrer. A gente só pensa no nosso bem. A gente quer o nosso melhor. E nesse momento é onde a gente muitas vezes erra, porque Deus, o Senhor Jesus, não é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é o nosso bem-querer muitas vezes. O Senhor mais uma vez aqui, Ele ensina algo e fala ali para Pedro e para os seus discípulos: Pedro, para de ficar olhando o natural, para de ficar olhando o que você está vendo nesse momento. Eu tenho muito mais para fazer além do que você está vendo. Deixe eu ser o centro da sua vida. Não dê ouvidos a Satanás. E quantos de nós muitas vezes damos ouvidos a Satanás e tomamos atitudes erradas na nossa vida? E aí o Senhor fala um pouquinho mais pesado: porque aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser e que amar mais a sua vida, aquele que quiser, se preocupa mais com esse corpo,
Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, você está cuidando desse corpo, você se importa mais com esse corpo, você vai perder a sua alma. É isso que ele está dizendo. E quem perder a sua vida, agora você que realmente está entendendo, o Senhor é o centro da minha vida. O Senhor comanda a minha vida. Mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que eu tenha que lutar com a minha carne, como Paulo diz, eu soco a minha carne, eu esmurro a minha carne, porque isso aqui não presta, mas eu quero que o Senhor seja o centro da minha vontade, da sua vontade, que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Quando eu entendo isso, o Senhor está dizendo: quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós vivemos em uma geração, nós falamos aqui, e é engraçado porque o Senhor tem trazido para nós ministrações falando muito sobre isso. Quinta-feira a gente tem sido abençoado com a Abnério, com as lives falando do fim do tempo. E a gente tem percebido que o fim do tempo está próximo. A vinda de Cristo está próxima. A gente brinca, a gente fala: mas desde meu avô ele falava isso. Desde, tataravô já falava que Cristo está próximo. E nunca está, então deixa eu viver minha vida. Mas eu falo para vocês, tudo o que tem acontecido, todas as coisas que a gente tem visto, são sinais da vinda de Cristo. A gente tem que entender que Jesus tem que ser o centro da minha vida, da sua vida. Porque senão a gente vai perder a nossa vida. A gente é tentado, isso é normal. Você desejar que a sua vida, que o seu humano fale mais alto. Você ser tentado a querer fazer a vontade da sua carne. Isso é humano, isso é normal, isso acontece com todos nós. Você querer coisas boas para a sua vida é normal. Jesus no Getsemane, ele fala, quando ele estava próximo a ser crucificado, ele vai ali no Getsemane e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali Jesus estava mostrando, em um momento da vida dele, ele falou: Senhor, isso é muito ruim, isso vai mexer, isso vai doer, isso não vai ser fácil para mim. Então o próprio Senhor Jesus estava ali mostrando no seu humano que o negócio é doloroso. E ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim. Mas houve uma sequência na conversa: mas que seja feita a sua vontade. Então eu e você passamos pela mesma situação. Deus, eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo, isso dói, Senhor, está difícil. Mas o que você tem que fazer? Mas seja feita a tua vontade. Quantos de nós oramos dessa forma? Porque é para o Senhor, é por meio do Senhor, toda a honra e toda a glória. A minha vida é do Senhor. Pai, está difícil, Pai, eu não entendo, Pai, está doendo, eu não consigo. Se o Senhor conseguir, me livra disso, mas seja feita a tua vontade. Quantos de nós conseguimos orar dessa forma? Qual tem sido a minha oração? Qual tem sido a sua oração? Senhor, me livra, Senhor, me livra. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está difícil. Oh Deus, tem misericórdia. Oh, o Senhor não está olhando para mim? Oh Senhor, olha aqui. Mas a gente muitas vezes não fala: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou gostando do que eu estou passando. Mas seja feita a tua vontade. O problema é esse final da frase: seja feita a tua vontade. A gente muitas vezes não quer falar isso, porque aí a vontade dele muitas vezes não é a que a gente quer. É isso que é o problema. Abra a tua palavra em Romanos 12. Como a gente vai conseguir falar essa frase? Como a gente vai conseguir viver isso? Aonde o seu corpo quer algo, o seu corpo quer se livrar
dos sofrimentos, seu corpo quer se livrar das provações, e você tem que falar, mas seja feita a tua vontade. Como a gente vai conseguir viver isso? Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós temos que deixar o Senhor fazer é Ele moldar a minha vida e a sua vida, não se conformando com este mundo, mas transformando a sua mente. E quem vai fazer isso? Só o Senhor. Isso não é fácil, mas eu preciso olhar para o mundo todos os dias e falar, eu não me conformo com isso, eu não aceito isso, isso está errado, isso não funciona. Mas o mundo hoje quer que nós sejamos, ou melhor, nós queremos ser padrões deste mundo. Nós queremos seguir o que o mundo está falando, nós queremos fazer o que o mundo faz. O mundo fala palavrão, então eu vou falar palavrão também. O mundo fala um monte de besteira, o mundo faz o jeitinho brasileiro, no caso do Brasil, nós temos o famoso jeitinho brasileiro. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu vou pagar o quebra, todo mundo paga o quebra, eu vou pagar também. A Bíblia fala, não vos conformeis, não aceitem o que o mundo está vivendo, não aceitem o que o mundo está oferecendo, mas transformai a vossa mente, deixe o Senhor renovar a sua mente. E para isso, eu preciso ter intimidade com Deus. E para isso, eu preciso buscá-lo dia após dia. Lucas capítulo 14, 33, eu vou ler aqui. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Outro aspecto de deixar o Senhor ser o centro da sua vida é que o Senhor seja o dono de tudo. É você renunciar tudo que você tem. É você falar, não, é tudo do Senhor, nada me pertence. O meu filho é do Senhor, essa casa é do Senhor, tudo que eu tenho aqui é do Senhor, Ele deu para eu cuidar, mas é tudo dele. O problema é que nós nos apoderamos. Já viu aquelas pessoas que você conhece, uma simplicidade, uma pessoa super humilde, vizinhos seus talvez, amigos, parentes, que você conheceu pequenininho e foi crescendo, aquela pessoa humilde, aquela pessoa bacana, mas essa pessoa ela começou a ganhar poder, aquela pessoa começou a crescer financeiramente, aquela pessoa começou a prosperar, aquela pessoa realmente enriqueceu, e de repente você olha aquela pessoa depois de alguns anos e você vê a arrogância na vida dela, você vê aquela pessoa totalmente transformada, você fala, nossa, o que aconteceu? Uma pessoa tão humilde, uma pessoa tão simples, e hoje nem fala comigo, nem olha na minha cara. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, porque ela ganhou algo, ela não soube administrar aquele algo, e ela se apoderou daquilo. Agora é meu, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ela esqueceu que tudo aquilo o Senhor foi dando para ela cuidar, mas ela não soube cuidar daquilo. E isso é um grande perigo para as nossas vidas hoje. Então agradeça com o que você tem hoje. Talvez você não tenha mais, escuta o que eu estou falando, talvez você não tenha mais, porque Deus conhece o teu coração, e se Ele te der mais, você vai se perder. Nem todo mundo tem condições de saber administrar tão bem no Senhor as coisas, então Ele quer te tratar primeiro, depois que Ele tratar o teu coração, aí Ele vai te dando um pouco mais, Ele vai te dando. Mas você tem que entender uma coisa, Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus me conhece mais do que eu mesmo. Talvez eu fale, não, se eu tivesse dinheiro hoje, se eu fosse rico, eu seria uma bênção na vida das pessoas, eu iria abençoar a igreja muito mais, eu iria abençoar os irmãos muito mais. Será? Será? É uma interrogação.
que você pense nisso. Porque às vezes a gente não tem muito mais, porque talvez o Senhor fala, você não está preparado, e eu te amo tanto, e eu não vou te dar mais, porque senão você vai se perder. Você vai fazer um estrago na tua vida. Se contente com o que você tem. Não estou dizendo que você não tem que buscar ter mais, não. Mas seja sensível à voz do Senhor. Porque muitas vezes você fica, pai, o Senhor não me abençoa, o Senhor não me ama, o Senhor esqueceu de mim, eu não sei o que, eu sempre peço, o Senhor não... Mas aí você não fala aquela frase, mas seja feita a tua vontade. Ô pai, eu quero tanto poder ter uma vida financeira melhor, eu quero tanto prosperar um pouco mais, eu acho que eu seria uma bênção na igreja, ajudando muito mais a igreja, se eu tivesse mais. Por que o Senhor não me dá mais, Senhor? Você pode pedir, mas fala, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu não conheço o meu coração. O Senhor conhece. O Senhor diz para que a gente deixe tudo que temos. Tudo que possuímos, muitas vezes nos dá a sensação de poder, como a gente falou. Se a gente tem um carro 2020, a gente se acha. Se você tem um carro do ano, a tendência é você se achar, falando, nossa, eu posso. Aí você está dirigindo, aí você se sente, né? Nossa, você sente o rei da cocada preta. Estou lá, eita, e aquilo te dá uma sensação de poder. É o ser humano. É o ser humano, não adianta, o ser humano ele tem esse desejo de, sabe? Então isso é perigoso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que entregar tudo ao Senhor. Tudo. Porque isso pode te deixar um refém. Um refém e prisioneiro das coisas deste mundo. Tome cuidado com isso. Veja o que o Senhor exorta em Lucas capítulo 14. A exortação que ele dá, e é um texto também muito conhecido. Lucas capítulo 14, versículo 15. Ele nos mostra aqui uma parábola muito interessante, em que nós vamos destacar aqui 3 coisas. Lucas 14, versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, bem-aventurado aqueles que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Vamos parar por aqui. Aqui o Senhor fala de uma parábola de um rei que preparou um banquete, convidou as pessoas, e aquelas pessoas arrumaram desculpa. Uma falou que comprou um campo e que precisava ver esse campo. A outra que comprou 5 juntas de boi e precisava experimentar essas juntas de boi. E a outra falou, eu casei. Foram 3 desculpas aqui que eles usaram. Aqui o Senhor quer mostrar o banquete. O banquete é o quê? É o reino de Deus. O Senhor aqui quis mostrar, olha, eu tenho o melhor preparado para vocês. Eu sou o pão da vida. O banquete sou eu. Eu estou oferecendo para vocês o melhor desta terra. Então o Senhor falou ali com parábolas, mostrando um exemplo para que as pessoas entendessem. Mas todos os convidados arrumavam desculpas. E vamos trazer para o nosso dia essas três desculpas. Essas escolhas materiais daquelas pessoas eram algo muito sério que nós vivemos hoje. Primeiro falou, eu comprei e eu vou ver. O segundo falou, eu comprei e eu vou experimentar. E o terceiro, eu casei. Quantos de nós
temos a curiosidade, eu vou lá, eu vou ver. Deixa eu ir lá ver o que o mundo está me oferecendo. Eu só quero dar uma espiadinha. Vou dar uma olhadinha lá. O que o mundo está... Todo mundo falando, nossa, parece que, né? E você fica curioso para querer saber o que o mundo está te oferecendo. Você vai lá dar uma espiadinha. Você espiou, aquilo te chamou a atenção. Riquezas, glória, poder. Aí o segundo passo é, eu vou experimentar. Deixa eu dar uma experimentada. Vou ver como é que é isso aí. Deixa eu abraçar isso para mim. Vamos ver. Aí a pessoa vai lá, experimenta. E no final de tudo, o pior de tudo é que ela muitas vezes se casa com o mundo. Ela se casa com aquilo que o mundo está oferecendo. Essas desculpas que esse povo deu foram desculpas, a palavra diz claramente, são desculpas, são histórias para dizer: Senhor, eu não posso ir no seu banquete, Senhor, eu não quero aceitar Jesus, Senhor, eu quero te servir, mas de longe, eu não quero ir até o banquete, eu quero te servir de longe, porque às vezes eu dou uma olhadinha no mundo, eu sou tentado, eu acabo me experimentando, eu acabo curtindo o mundo. E isso é muito sério. E aí avalia na sua vida o que você tem feito. Será que alguma coisa você está experimentando deste mundo, ao ponto que você está dizendo assim para o Senhor: não dá para mim ir no teu banquete. Senhor, eu não posso, não dá tempo, porque eu estou vendo coisas minhas, eu estou ocupado com as minhas correrias do dia a dia. Aí você fala assim: o Senhor sabe que eu não tenho tempo para orar, o Senhor sabe que eu não tenho tempo para ler a Tua palavra, porque é tanta correria no meu dia a dia, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor entende, né? Desculpas. Nós sempre usamos desculpas, porque nós estamos muitas vezes mais dando tempo para o mundo e experimentando o mundo e vivendo para o mundo, do que experimentando os banquetes do nosso Rei. Isso é algo muito, muito sério. Finalizando essa palavra, abre em Efésios capítulo 5, 22. Eu quero te falar um pouquinho, voltando à história da família. Como a sua família pode estar no centro da vontade de Deus. O Senhor, Ele nos ensina algo tremendo nesse capítulo através do apóstolo Paulo. Paulo dá a Jesus toda a centralidade em todos os papéis familiares. Nesse texto, Paulo aqui está mostrando que o Senhor tem que ser o centro de tudo. Versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Primeiro ponto, esposa. Hoje em dia, falar em se sujeitar ao marido, mulher até se arrepia, mulher pula, mulher grita: você é louco! Cada um, eu não tenho que dar satisfação para o meu marido, eu não tenho nada. Mulher não aceita essas coisas, muitas, não estou generalizando não. Mas hoje o mundo, isso que nós estamos falando aqui, o mundo, aquilo que o mundo oferece o quê? Esposa, você não tem que dar satisfação para ninguém, muito menos para o seu marido. O que o mundo está oferecendo hoje, submissão é ridículo. E é por isso que casamentos não duram 1 ano. Mas a palavra dá um segredo, porque ser submissa ao marido não é algo tão simples. A Bíblia fala assim, olha, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí eu pergunto para vocês: como eu vou ser submisso ao meu marido se eu não sou ao Senhor? Se o Senhor não é o centro da minha vida, como que eu vou me submeter ao meu marido?
Fala, gente, vai ser fácil? Se o Senhor não é aquele que é o centro da minha vida, quanto menos vou conseguir que eu me submeta ao meu marido. Não vai ter como, não existe. Eu só vou conseguir ser submissa ao meu marido se eu sou submissa ao Senhor, porque é Ele que vai me dar graça, vai me dar sabedoria para me submeter ao meu marido. E submissão, não me interpretem mal, submissão não é você ser escrava do teu marido. Não é isso. Submissão é você andar junto, falar a mesma língua, é vocês ter a mesma conta de banco, é você confiar, é você administrar junto com o teu marido, é você não ser uma mulher gastona, é você olhar o cartão de crédito e falar, eu domino você. Qual mulher pode falar isso? Qual mulher consegue pegar um cartão de crédito e falar assim, eu te domino, quem manda sou eu? Vai ficar devendo? Por quê? Queridos, se nós não entendermos a submissão, Jesus como centro da minha vida, as outras coisas nem adianta falar. Aí a palavra continua, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da onde? Da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo. Aí vamos para o 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí? Nós, maridos, temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Vocês sabem o que ele está dizendo aqui, né, maridos? Eu tenho que morrer pela minha esposa. Eu tenho que dar a vida pela minha esposa. Qual que é mais fácil aí? Ser submissa ou morrer? Vocês falam, as mulheres falam, né? Esse texto aqui, eu não gosto desse texto não. Eu não gosto de submissão. Mas para nós é morte. Para nós é morrer. Mas como que eu vou conseguir morrer pela minha esposa se eu não sou submisso a Jesus? Como que eu vou conseguir morrer pela minha esposa se Jesus não é o centro da minha vida? Impossível. Mas está aqui. O apóstolo Paulo, em todo tempo, olha, para você fazer tal coisa, você tem que ser submisso a Cristo em primeiro lugar. Cristo tem que ser o centro. E aí, ele fala dos filhos também. Filhos, estão aí? Oi, Gabriel. Tem mais filho aí? Oi, Tatinha. Oi. Olha, presta atenção. Filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Ele está dizendo assim, para você conseguir ser obediente ao teu pai, mesmo que teu pai não preste, mesmo que teu pai seja um homem que te dá só tristeza, mas para você ser obediente a ele, você tem que estar no Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A minha vida está no Senhor, o Senhor é o centro. Então quando eu entendo que o Senhor é o centro, eu vou conseguir obedecer os meus pais, porque aí o negócio muda. Mas por que hoje é tão difícil acontecer essas coisas? Por que hoje é tão difícil a mulher ser submissa? Por que hoje é tão difícil o marido morrer pela esposa? Por que hoje é tão difícil os filhos obedecerem aos pais? Porque ninguém quer estar no Senhor de verdade. Ninguém quer colocar Jesus como centro. Nós queremos dar um jeitinho brasileiro até para Jesus. Jesus, chega aí. Fica aqui no cantinho. Agora eu vou fazer do meu jeito. Mas não sai daí não, tá? Fica aqui, eu vou fazer lá as coisas lá, mas depois eu volto. Não sai. A gente não quer que ele saia. Mas a gente não quer que ele seja o centro. Ele fica aqui no cantinho. Como se ele fizesse isso. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E Paulo fala dos pais depois. Criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Percebe que tudo que Paulo está falando sobre o lar, sobre uma família,
o segredo de uma família cristã tem que estar no Senhor. Tudo que Paulo relata, depois vocês estudam com mais calma esse texto, esses versículos, e você vai ver, tudo, Paulo fala, no Senhor, porque dele, por ele, para ele, todas as coisas, ele é o centro, ele manda, ele governa, só assim nós vamos conseguir vencer. E no seu trabalho a mesma coisa. Lá em Colossenses 3, 22, nos fala sobre você trabalhar. Servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, segundo, não servindo apenas por vigilância. E aí fala, lá o texto fala, não vamos ler por causa do tempo. Mas, o que você tem feito no seu trabalho? Como você tem agido com o teu patrão, com o teu chefe? Como você tem sido? Como que a Daniela, Adriana? É boazinha? Ô glória, hein? Como que é? Como que você age? Como que você fala? Como que você... Qual a sua atitude como um funcionário? Ou como chefe, se você é chefe. Tem que estar no Senhor, servindo no Senhor. Ah, mas meu chefe é insuportável. No Senhor você consegue. Você pode até falar, Senhor, esse homem está difícil, pai. Essa mulher aqui, aguentar ela, manda ela sair daqui. Não precisa mandar ela ser mandada embora, mas pode pedir, Senhor, manda ela para outro departamento lá, sei lá. Não estou aguentando essa mulher não, pelo amor de Deus. Se você estiver no Senhor, mas aí sabe o que vai acontecer se você estiver no Senhor? Talvez você ganhe essa pessoa. Você transforma a vida dela. Ela vai ser impactada, ela vai falar assim, caramba, eu bato, mas essa pessoa está ali, sempre humilde. É difícil, eu sei. Não é fácil não. O que eu estou falando aqui, queridos, eu não vivo tudo não. Para mim, em primeiro lugar, é um ensinamento. Eu tenho que viver isso. E eu preciso ser exemplo. Eu sou o primeiro a apanhar quando eu ministro aqui, como a gente sempre fala. Quando o Gil falou aqui sobre amor, por exemplo, ele falou, gente, eu sou o primeiro, é isso. Nada que a gente prega aqui, a gente vive 100%. Nós temos que lutar para viver. Eu como pai, eu não sou um bom exemplo 100%. Eu tenho lutado, mas eu tenho minhas falhas. E às vezes eu sou tentado sim, a querer as coisas do mundo. Eu sou tentado sim, a pensar em dinheiro. A ter mais dinheiro, a ganhar bem. Não ficar pensando só em dinheiro mais. Ganhar melhor, eu sou tentado. Senhor, eu quero ganhar um pouco melhor. Mas o negócio é, faça a tua vontade. Aí é que o negócio pega, que a gente às vezes não tem coragem. Faça a tua vontade. Então, você, nós só vamos conseguir viver o reino. Nós só vamos conseguir viver a vontade de Deus. Nós só vamos conseguir enfrentar este mundo se nós colocarmos Jesus Cristo no centro. O Senhor tem que ser o centro de todas as coisas. O Senhor tem que governar a sua vida. Está doendo, está difícil, está complicado, mas Senhor, seja feita a sua vontade. Eu não entendo, eu não compreendo. Senhor, está sangrando, Senhor, está doendo. Por que, Senhor, eu estou vivendo isso? Você não peca em questionar, mas você tem que entender assim, eu não entendo, eu quero te entender, mas seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é perfeita, a tua vontade é boa. Eu só preciso entender e crer que Deus é o centro da minha vida. Se você está vivendo isso, fique em paz que você vai vencer as lutas. Se você está vivendo, colocando Jesus como centro da sua vida,
Fique tranquilo, porque você vai vencer, porque você vai ver os resultados. Deus vai te capacitar. Tenha certeza disso. Talvez, eu estava estudando e uma frase que eu me deparei, engraçado que nesse dia, antes de estudar, eu estava orando, e eu estava até aqui no salão, e eu falei: Senhor, às vezes eu tenho a impressão de que o Senhor não está me ouvindo. Às vezes eu tenho a impressão de que o Senhor, não sei, parece que existem coisas que a gente não vê a resposta. E depois eu fui estudar, e nesse estudo, o professor falou assim: eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele escuta as nossas orações. Pode demorar para responder, mas Ele está escutando. E ele usou o exemplo de Daniel. Daniel, ele ficou esperando, ele se preparou, ele jejuou, e ele ficou 21 dias, e o Senhor não falou nada com ele. O Senhor não respondeu nada para Daniel. Mas lá no final, um anjo apareceu e disse: o Senhor está ouvindo as suas orações, Daniel. O Senhor está ouvindo as suas orações. Fique em paz. Então, se você está lutando para deixar Jesus como centro da vontade, Ele fazendo tudo, Ele agindo na sua vida, como sendo o centro da sua vida, queridos, saiba que Ele está escutando as suas orações. Saiba que Ele está vendo o que você está colocando diante dEle. Talvez a resposta não venha no seu tempo, talvez a solução não venha do jeito que você quer, mas se você colocar Cristo como centro e falar: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, saiba que Ele está escutando. Em uma hora ou outra, você vai entender. Creia nisso. Mas o primeiro ponto é colocar Jesus como sendo o centro da sua vida. Então, quando você canta esse louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, você está declarando: tudo é seu. Tudo na minha vida te pertence, Senhor. Tudo, o Senhor governa a minha vida, o Senhor reina, tudo o que eu vou fazer, o Senhor está no centro. Tudo que eu for definir na minha vida, seja financeira, seja de família, seja em todas as áreas, o Senhor está no centro. É isso que o Senhor quer da nossa vida. É isso que o Senhor quer que nós vivamos. É negando o nosso eu. É olhando, porque às vezes o Senhor está falando com você e você não quer ouvir. Porque quando Ele fala, às vezes Ele vai falar uma coisa que não te agrada. Então por isso que fale: seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor muitas vezes vai falar assim: eu não quero que você faça isso. Aí você fala assim: é coisa da minha cabeça isso. Você está no propósito com Deus, você está ali, você jejuou, você tirou tempo com Deus para Deus te falar. Aí Deus fala, mas Deus não falou do seu jeito. Você fala: não, isso é coisa da minha cabeça. Não é não. É que Ele quer fazer do jeito dEle. E às vezes o jeito dEle não é o nosso. É totalmente diferente. Às vezes fala a verdade, gente, vamos confessar nossos pecados. Você ora para o Senhor muitas vezes, você pede para o Senhor, mas você pede e você quer que Ele faça do seu jeitinho, fala a verdade. Você está programando uma viagem, você está programando algo na sua vida, sei lá, financeira, comprar uma casa, mas você fala até a cor da casa para Deus, não fala? Senhor, eu quero desse jeito. É ou não é assim? Não é errado, mas vamos entender que às vezes o Senhor vai falar assim: eu não quero que você compre a casa da cor vermelha, eu quero que você compre na cor azul. Mas você já coloca para o Senhor tudo do seu jeitinho. Ó Pai, eu quero isso. Não pode ser nem mais nem menos. Isso é colocar Jesus como centro da sua vida? Colocar Jesus é falar: Pai, eu gostaria de ter uma casa assim, assim, assado, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor não quiser que eu tenha uma casa, amém. Só me dá um lugar para eu poder me proteger.
Senhor, eu quero um carro assim, 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 assado. Mas se não for da tua vontade, se for outra coisa, ou se o Senhor não quiser me dar um carro, seja feita a tua vontade. É difícil falar isso. É ou não é? É difícil ou não é, Tereza? Colocar as coisas diante de Deus é falar assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem manda em mim é Deus. É Ele que vai fazer e vai desfazer, eu não sei, eu quero nem saber, eu quero viver a vontade dEle. Precisamos começar a viver isso. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por este tempo. Sabe, Pai, às vezes é tão difícil falarmos: Pai, seja feita a tua vontade. Eu me lembro quando a minha mãe estava acamada, e nós clamando pela cura. Nós clamamos e clamamos e clamamos e clamamos: Senhor, cura, 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 Senhor, cura. E a gente só falava cura, cura. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a entender: não, eu preciso deixar o Senhor fazer a vontade dEle. E eu me lembro um dia que eu falei: Pai, eu quero a cura da minha mãe, mas que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe como foi difícil para mim falar isso, porque o meu humano era: não, eu quero a minha mãe aqui, eu quero, minha mãe está nova. Não, Senhor, eu quero aproveitar mais minha mãe. Mas eu vi claramente o Senhor nos mostrando e dando uma direção: deixa eu fazer a minha vontade, porque a minha vontade é a melhor para sua mãe. E como é difícil a gente fazer isso. Como é difícil a gente entregar aquilo que a gente ama ao Senhor. Porque temos muitas vezes o sentimento de poder. É meu, não quero perder. Senhor, faça a tua vontade. Porque para o Senhor, pelo Senhor, são todas as coisas. Tudo foi feito para o teu louvor. A nossa vida foi feita para o teu louvor. Mas nós somos tentados. Somos tentados todos os dias a querer nos satisfazer. Eu me lembro que foi tão difícil orar e falar: Pai, eu entrego a minha mãe para o Senhor. Eu me lembro como foi difícil chegar para minha mãe e falar: mãe, a senhora está preparada para ir embora? Vamos orar? Como foi difícil. Como foi difícil falar assim: Pai, ela é do Senhor, ela não é minha. Obrigado pelo tempo que o Senhor me deu para viver junto com ela. Mas deixar alguma coisa da nossa carne, largar aquilo que a gente ama, é difícil. Mas eu vejo que o Senhor tem querido nos ensinar a largar aquilo que nós amamos e falar: Pai, é do Senhor. Irmãos, eu desafio a vocês. Eu desafio a vocês a cada dia falar: Pai, tudo é seu. Tudo te pertence. Nada é meu.
A minha família é do Senhor, o meu carro é do Senhor, a minha casa é do Senhor. Lembra de Jó? Jó tinha tudo, mas Deus disse: olha, nada é seu, Jó, e você vai perder tudo. Mas Jó foi fiel. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que a gente pode dizer isso? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos adorar o Senhor. Queria chamar a adoração para a gente adorar, finalizando este culto com esse louvor que o Clóvis está tocando. O meu orgulho me tirou do jardim. E isso está nos atrapalhando muito, o orgulho, a prepotência. Mas adore ao Senhor. Preste atenção nessa letra. E não permita que a prepotência, o poder, o desejo humano te domine. Não permita isso, não deixe. Mas fale: tudo é para o Senhor, tudo é teu, tudo te pertence. Se você tem tido dificuldades de entender isso, esse é o momento de você se quebrantar diante do Senhor e falar: Pai, tudo é teu. Tudo te pertence. Eu não sou nada. O Senhor é que governa a minha vida. E eu estou aqui até onde o Senhor entender que eu tenho que estar neste mundo. Porque o que eu mais quero é viver junto ao teu lado. Enquanto eu estiver aqui, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. Comece a viver isso. Aleluia. Não é fácil, queridos, mas é o que o Senhor quer das nossas vidas. Que Ele governe. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Que Ele seja o centro da tua vida. O conhecer Jesus é deixar Ele ser o centro. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Deixe o Senhor agir sobre a sua vida. Pois o Senhor, para conhecer Jesus, Ele tem que ser o centro. Para você entender o que Ele quer, o que Ele está fazendo, Ele tem que ser o centro. Ele tem que governar. Aleluia.
por Jesus. Clame e fala: Senhor, seja o centro da minha vida. Governe a minha vida, Senhor. Jesus, Jesus, reine, reine. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluias. Seja o centro, Senhor. Seja o centro, Senhor. Seja o centro, Senhor. Seja o centro das nossas vidas. Governa, governa, governa o nosso casamento. Governa, ó Deus, nossa família. Governa o nosso trabalho. Oh, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Venha, Senhor. Venha, ó Deus, moldar as nossas vidas. Venha, Senhor, governar as nossas vidas. Vem, Senhor, seja feita a tua vontade. Domine as nossas vidas. Oh, Senhor, Tu és o meu amado, amado da minha alma. Governa, Senhor, governa, Senhor. Governa a vida de cada um aqui nesta noite. Que saiamos aqui, ó Deus, entendendo que o Senhor tem que ser o meu rei. Que o Senhor tem que governar, que o Senhor tem que moldar, que o Senhor tem que transformar a minha mente dia após dia. Vai transformando, vai governando, vai mudando o que é preciso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Hoje o Senhor tem querido curar vidas aqui. Ele quer restaurar. Talvez você ouviu essa palavra e falou: vixe, eu não tenho jeito. Eu digo a você: tem jeito sim. Deus ama cada um de nós, e Ele quer moldar a cada um de nós, e Ele quer curar, e Ele quer sarar, e Ele quer restaurar. Apenas deixe Ele te governar. Apenas declare nesta noite: Senhor, governe, Senhor, reine, Senhor, ministra, faça o que for preciso para que eu seja uma nova criatura em Ti. Deixa Deus te curar. Deixa Deus tratar. Em nome de Jesus. Deixa Deus ministrar. E talvez o Senhor tenha querido curar na sua vida física também. Deixa Deus fazer a obra. Ele quer curar. Ele quer
quer fazer milagres sobre a sua vida, seja na área física como na área espiritual. Apenas creia e descanse, porque Ele é o Deus poderoso. Pai, leve-nos em paz aos nossos lares. Nos dê uma semana, ó Deus, aonde venhamos a colocar o Senhor como centro de tudo o que venhamos a fazer. Que tenhamos uma semana entendendo: Senhor, seja o centro no meu trabalho, seja o centro no meu lar, seja o centro, Pai, aonde eu estiver. Governa, Pai, governa, muda, transforma, mas eu quero que o Senhor seja o centro, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você pode dizer isso? Repita comigo: porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Aleluias, aleluias, aleluias. Seja o centro da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus derrame graça sobre essa semana. Que Deus venha te surpreender. Que você venha enxergar o novo de Deus, a renovação da sua mente. Apenas deixe Ele trabalhar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.